Sejam todos bem-vindos a mais um Evangelho no Lar. Agradecemos a presença de todos, avisamos que a nossa sessão está sendo gravada para posterior postagem no YouTube e convido a todos para me acompanhar na leitura do livro Calma. Segurança íntima. Ante os impactos emocionais do cotidiano, estimarias construir a segurança íntima, a fim de que a serenidade se te faça constante cidadela defensiva e podes indiscutivelmente construir semelhante refúgio. Inicia a edificação da própria paz, observando que todos necessitamos pensar por nós mesmos, embora sabendo que somos influenciáveis pelas ideias alheias. Aceitando-nos na condição de parcelas da imensa família humana, verificamos que as nossas dificuldades não são maiores que as dos outros. Integrando a comunidade terrestre suscetível de adotar numerosos enganos, em razão do aprendizado em que nos encontramos, somos impelidos a entender que não estamos isentos de cometer determinados erros e que isso é compreensível, à maneira do sinal vermelho no trânsito comum, convidando-nos a parar, de modo a seguirmos adiante em espaço imune de riscos. Alertados pelo impositivo de atender ao caminho que nos seja próprio, aprenderemos que a estrada dos entes mais queridos pode ser muito diferente da nossa. Admitindo cada criatura por transeunte ou viajor no carro da própria existência, saberemos zelar por nossas diretrizes sem interferir na condição do próximo. Partilhando a realidade de todos, ser-nos-á fácil reconhecer que os contratempos que nos ocorram talvez igualmente aconteçam na marcha dos seres que amamos, competindo-nos auxiliá-los tanto quanto desejamos ser auxiliados na solução dos nossos problemas. A convicção de que todos nos achamos em caminho, buscando realizações mais ou menos idênticas entre si, sob riscos análogos, nos podará qualquer impressão de privilégio à frente dos companheiros da humanidade com os quais precisamos estar em paz, na garantia da própria segurança. Reflete nisso e concluirás que este ou aquele viajor no mundo tem necessidade de proteger a viatura que lhe diga respeito, de maneira a não suscitar desastres que ameacem aos outros e a si mesmo. A serenidade habitará conosco na terra, quando aí compreenderemos que toda criatura irmã tem o seu próprio corpo, com sonhos, compromissos, realizações e iniciativas a que se associe, o que nos afastará dos julgamentos precipitados e das condenações indébitas, para que estejamos em plena vivência da regra áurea, cuja prática é o coração na felicidade, a fim de que estejamos na felicidade do coração. Livro Calma, Francisco Cândido Xavier. Rubão, prece. Nosso Pai, na terra e no céu, sagrado é teu nome. Seja feita a tua vontade conosco como no espaço. Dai-nos do teu pão o suficiente para o dia. Em tua compaixão, perdoai-nos e alargai-nos nossos corações, para que perdoemos uns aos outros. Guia-nos para ti, Senhor, e dá-nos tuas mãos em nossas trevas, pois teu é o reino e em ti estão nosso poder e realização. Amém. Rogamos ao Senhor Deus Todo-Poderoso enviar-nos bons espíritos para nos assistirem, afastar aqueles que possam induzir-nos ao erro e dar-nos a luz necessária para distinguirmos a verdade da impostura. Afastai também os espíritos malfazejos, encarnados ou desencarnados, que poderiam tentar lançar a desunião entre nós e com isso desviar-nos da caridade e do amor ao próximo. Se alguns procurarem penetrar nesse recinto, fazei que não encontrem acesso em nossos corações. Bons espíritos, que vos dignais vir instruir-nos, tornai-nos dóceis aos vossos conselhos, afastai-nos de todo pensamento egoísta,
de orgulho, de inveja e de ciúmes. Inspira-nos a indulgência e a benevolência para com os nossos semelhantes presentes ou ausentes, amigos ou inimigos. Fazei, enfim, que pelos sentimentos que nos animarem, possamos reconhecer a vossa salutar influência. Dai aos médiuns que encarregardes de nos transmitir os vossos ensinamentos, a consciência da santidade do mandato que lhes é confiado e da gravidade do ato que vão praticar, a fim de que o façam com o fervor e o recolhimento necessários. Se estiver entre nós pessoas que foram atraídas por outros sentimentos que não o do bem, abra os seus olhos à luz, Senhor, e perdoai-as como nós as perdoamos, se vieram com intenções malfazejas. Pedimos especialmente aos sagrados espíritos da luz, aos nossos guias espirituais, para nos assistirem e velarem por nós neste ato, assim seja. Obrigado. O que vamos ler, meninas? Rosinha? Oi. Livro dos Espíritos, questão 197. Destino das crianças depois da morte. Sorte das crianças depois da morte. 197. Poderá ser tão adiantado quanto o de um adulto o espírito de uma criança que morreu em tenra idade? Algumas vezes o é muito mais, porquanto pode dar-se que muito mais já tenha vivido e adquirido maior soma de experiência, sobretudo se progrediu. Letra A. Pode então o espírito de uma criança ser mais adiantado que o do seu pai? Isso é muito frequente. Não o vedes vós mesmos tão amiudadas vezes na terra? 198. Não tendo podido praticar o mal, o espírito de uma criança que morreu em tenra idade pertence a alguma das categorias superiores? Se não fez o mal, igualmente não fez o bem. E Deus não o isenta das provas que tem de padecer. Se por um espírito puro, não o é pelo fato de ter animado apenas uma criança, mas porque já progredira até a pureza. 199. Por que tão frequentemente a vida se interrompe na infância? A curta duração da vida da criança pode representar para o espírito que a animava o complemento de existência precedente interrompida, antes do momento em que devera terminar. E sua morte, também não raro, constitui provação ou expiação para os pais. Letra A. Que sucede ao espírito de uma criança que morre pequenina? Recomeça outra existência. Nota de Kardec. Se uma única existência tivesse o homem e se extinguindo-se ela, sua sorte ficasse decidida para a eternidade, qual seria o mérito de metade do gênero humano de que morre na infância para gozar sem esforços da felicidade eterna? E com que direito se acharia isenta das condições, às vezes tão duras, a que se vê submetida a outra metade? Semelhante ordem das coisas não corresponderia à justiça de Deus. Com a reencarnação, a igualdade é real para todos. O futuro a todos toca sem exceção e sem favor para quem quer que seja. Os retardatários só de si mesmos se podem queixar. Forçoso é que o homem tenha o merecimento de seus atos, como tem deles a responsabilidade. Aliás, não é racional considerar-se a infância como um estado normal de inocência. Não se vê crianças dotadas dos piores instintos, numa idade em que ainda nenhuma influência pode ter tido a sua educação?
Algumas não há que parecem trazer do berço a astúcia, a felonínia, a perfídia e até pendor para roubo e para o assassínio, não obstante os bons exemplos. Só um minuto, gente. Algumas não há que parecem trazer do berço a astúcia, a felônia, a perfídia e até pendor para o roubo e para o assassínio, não obstante os bons exemplos que de todos os lados se lhe dão? A lei civil as absolve de seus crimes, porque diz que elas obraram sem discernimento. Tem razão a lei, porque de fato elas obram mais por instinto do que intencionalmente. Donde, porém, provirão instintos tão diversos em crianças da mesma idade, educadas em condições idênticas e sujeitas às mesmas influências? Donde a precoce perversidade, senão da inferioridade do espírito, uma vez que a educação em nada contribuiu para isso? As que se revelam viciosas é porque seus espíritos muito pouco hão progredido. Sofrem, então, por efeito dessa falta de progresso, as consequências não dos atos que praticam na infância, mas das suas existências anteriores. Assim é que a lei é uma só para todos e que todos são atingidos pela justiça de Deus. Considerações? Permita-me, Fred, fazer uma consideração no ensinamento de Chico Xavier. Em qualquer lugar, em qualquer circunstância, do jeito que estivermos, por fora e por dentro de nós mesmos, Jesus nos aceitará na condição de seus cooperadores na obra do Evangelho. O que a gente vê aí nessas leituras é que a divina providência às vezes colocam, reencarnam, né, em meio a famílias assim, bem constituídas, esses indivíduos imperfeitos, esses espíritos imperfeitos, para que eles tenham um contato com uma família harmônica e consigam abstrair bons sentimentos e melhorarem como pessoas, né? Tendentes a uma evolução. É claro que isso aí traz muitos dissabores para essa família, né? E, às vezes, até a dissolução delas, esses indivíduos causam, né? De tamanha a sua carga energética negativa que congregam dentro de si. Mas, o que nós podemos fazer, né? Nós somos um planeta de expiação e prova e temos que nos sujeitar a essas circunstâncias. Às vezes também nós, né, no plano espiritual, escolhemos, nos predispomos a essa recepção, né, desses seres aí, né? Uma forma também de fazermos alguns resgates de pecados pretéritos, né, meu irmão? E também durante a leitura eu me lembrei de um fato, né, sobre criança. Algumas vezes nós tivemos uma experiência com a avó nossa aqui, da nossa casa. Aqui. Então, quando nascia uma criança e ela estava prestes a desencarnar, era quase que um natimorto, digamos assim, ela nos chamava e nós íamos fazer o batismo dessa criança. Ela sabia as falas, né, da igreja, né, da cerimônia do batismo. Todos aqueles ritos, né, da água, do óleo, do sal. Fizemos várias dessas, viu, Fred?
e senhoras. Eu creio que tenha sido uma boa ação que nós praticamos, né, através dela, né, e, do, e da sua enorme espiritualidade, por se tratar de uma pessoa de uma simplicidade tremenda, mas de um espírito muito elevado. Obrigado. Roseli, quer falar alguma coisa? Sim, que eu tive a oportunidade de trabalhar com crianças assim muito pequenas, né, e de periferia. E elas passavam por situações assim diversas, né, de droga, prostituição. E eu tive muitas crianças que tinham muitos problemas assim, né, de desvio mesmo de comportamento. Roubo, como fala aí na leitura, perversidade, tudo. E eu levava muito o nome das crianças para vibrações, sabe, na casa espírita. E ajudava muito isso. A gente percebia que a menina que trabalhava comigo, a minha auxiliar, ela falava: tia Roseli, esse aqui tá passando da hora de levar o nome, né? Para você fazer a vibração lá na casa, né? Aí a gente levava, daqui alguns meses, né? A criança começava a mudar, sabe? O comportamento. E a gente fazia as preces por eles também em casa, né? Sempre pedindo para que eles fossem auxiliados, né? E que pudesse mudar um pouco o comportamento deles para que eles não crescessem, né? Com esses desvios que a gente sabia que iam ser problemáticos, né? Na vida deles. E graças a Deus, assim, tivemos muita ajuda do plano espiritual e teve pais assim que chegaram e falaram: Nossa, estou impressionada como que meu filho mudou, né? Eu tinha um menino que ele tinha pesadelos, que ele falava que tinham monstros dentro do quarto dele, ele não conseguia dormir. Toda vez que ele deitava, ele falava que aqueles monstros enchiam o quarto dele e ficava querendo segurá-lo, sabe? Então ele tinha muitos transtornos, coitadinho. E aí nós começamos a fazer essas vibrações para ele e tudo. Nossa, melhorou demais. Muito, recebemos muito amparo, graças a Deus. É Obrigada. triste, né? Daí. Imagina. Rosângela, quer falar alguma coisa? Não, não. A Rose fala criança, é muito triste, né? Ver crianças passarem por isso, né? Por mais que, né, as situações sejam difíceis e nos sejam comoventes, né, nós temos que pensar que muitas vezes esses espíritos necessitavam dessas experiências, né? Pediram até para ter essas experiências mais difíceis. É claro que isso não deve ser desculpa para nossa indiferença moral, né? Tem muita gente que pensa assim: ah, se está sofrendo é porque merece, né? Mas quem somos nós para julgarmos, né? Na verdade, cabe-nos exatamente isso que a Roseli fez, né? De se ela estava impedida de, de ajudar os pais e aquela família diretamente, né? Pelas dificuldades aí existentes, ela promoveu o auxílio que estava nas mãos dela, né? Ela foi instrumento do alto para que aquela situação fosse alterada, né? Isso é muito importante. A gente sempre pode fazer uma prece pela pessoa, né? Pode ser o pior, o pior ser humano, né, da humanidade, né, o mais criminoso, o mais abjeto, o mais terrível. Ele ou ela merecem uma prece, né? E nós sabemos, né, que a prece
é uma fonte inesgotável de ajuda, de amor, porque nosso Pai, Deus, é um ser de puro amor, né? E Jesus, nosso mestre, nosso irmão maior, nos auxilia sempre, né? E segundo aquela parábola, né? Ele deixa as 99 ovelhas e vai buscar aquela que se desgarrou, né? Porque é aquela que necessita de ajuda. E Jesus não veio para os sãos, para os bons, né? Ele veio para os doentes, para os pobres, para os que estão em sofrimento. Ele sempre apregou isso, né? Mais algum comentário, gente? Deixa eu falar só uma coisa. Quando você assim depara com uma criança dessa, a gente consegue, né? A gente que trabalhava com muitas crianças e cada uma tinha um comportamento completamente diferente da outra, né? Com suas individualidades, particularidades, a gente conseguia identificar. É porque é tão diferente essas crianças que vêm já com essa, como fala aqui, né, no texto, que elas praticam as coisas sem ter muita noção do que elas estão fazendo, né? Porque não tem assim aquela consciência, né, assim real pela idade delas, né, como crianças. Mas assim, o olhar da criança, sabe, a maneira tinha criança que a gente não podia tocar nela para tentar fazer um agrado, dar um abraço, um beijo, repelia a gente assim como se a gente fosse uma coisa ruim, sabe? E depois pedia até para subir no colo da gente. Então, é assim, é como se você tivesse que educar a criança e educar aquele espírito assim completamente, né? Porque era uma coisa assim muito doída, sabe, da gente vivenciar e você ver assim que uma criança tão pequena estava passando por uma situação daquela, porque eles sofriam também, né? Porque ele às vezes era discriminado pelos colegas, porque eram ruins, né? Eles tinham atitudes assim perversas. Então é muito complicado, né? Só com muita ajuda mesmo de Deus e a gente poder pedir também por essas crianças, né? Que ainda tem tantas aí no nosso mundo aí, espalhados por aí, precisam de ajuda, né? E que são indefesas, né? Isso que dói, né? São, Zaninhas, são sim. É como disse Pitágoras, mais uma vez, né? Vamos repetir: educai as crianças e não precisarás punir homens. A gente sabe que, né, nem sempre, nem sempre a gente consegue isso, né? Porque a Roseli ainda estava numa posição de poder ajudar mais diretamente e fazer essa fiscalização de quem precisava mais de ajuda, muito provavelmente intuída aí pelos mentores, porque nós sabemos que, né, onde existe educação, tratamento, existem espíritos, né, que estão encarregados dessas tarefas no plano maior. E quando tem alguém que é espiritualizado, né, nessas tarefas, encarnado, essas pessoas são instrumentos, né, para fazer o bem possível, para fazer o bem necessário, né? Que bom. Todos nós podemos fazer alguma coisa, né? Eu estou editando uma música para o YouTube para cantar, né? E aí comecei a escutar aquela música É Natal da Simone, né? E aquela música ela provoca um verdadeiro exame de consciência, né? Então é Natal e o que você fez, né?
que você fez, né? Você foi uma boa menina, um bom menino esse ano, né? Pensou para além de si mesmo, né? Então, eu ouvi essa música e eu estava refletindo, né, que nós sempre podemos fazer um pouco mais, né? É o americano chama de da milha extra, né? De você sempre procurar dar um passo além, um pouquinho mais. E é assim que nós vamos melhorando. Mais algum comentário antes de passarmos para as vibrações? Não, obrigada. Não, Fê. Bom, meus amigos, vamos então, agradecendo a Jesus pela oportunidade, fazer as vibrações para aqueles que mais precisam, pelos nossos irmãos desencarnados que estão em sofrimento, que todos eles sejam auxiliados, ainda mais aqueles que saíram da vida física pela porta do suicídio, a nossa amiga a Verena, a Gabriele, o Elias, a Juliana, o Alain, o Bruno e tantos outros, que todos esses irmãos sejam auxiliados. Que também sejam auxiliados os nossos irmãos encarnados em sofrimento, principalmente aqueles que estão com a ideia do suicídio. Que eles possam ser convencidos a continuar vivendo na matéria. E vamos também pedir pelos nossos governantes, pelos nossos líderes mundiais, por todas as nossas autoridades, aqueles que podem restabelecer e manter a paz no planeta, fazendo o melhor que podem pelos que mais precisam. E peçamos também por aqueles que nos vêm à mente neste momento. Que todos esses irmãos que vieram nos nossos pensamentos sejam amparados. E que agora cada um de nós possa pedir a manifestação das coisas justas de que necessita, do amparo espiritual, moral e material de que necessitamos, lembrando que devemos pedir sempre apenas por aquilo que nos seja bom. E o filtro é: Senhor, se for possível atender meu pedido, mas que não se faça segundo a minha vontade, mas pela tua, pois Deus nos enxerga como um todo, sabendo de todas as nossas necessidades. E vibremos também pelos indivíduos que anonimamente fazem a caridade, pelos centros espíritas, igrejas, templos de quaisquer natureza, que também professem o bem e a caridade. E peçamos a Jesus que nos fortaleça no caminho do bem, para que possamos cumprir com coragem os nossos deveres, a nossa missão na Terra, que além de melhorar, é também fazer a nossa pequena parte na construção do reino de regeneração que Ele nos prometeu, mas que começa no coração de cada um de nós. Que assim seja, graças a Deus. Prece final, Rubem. Agradecemos aos bons espíritos que vieram comunicar-se conosco. Pedimos que nos ajudem a pôr em prática as instruções que nos deram e façam que cada um de nós, ao sair daqui, esteja fortificado na prática do bem e do amor ao próximo. Desejamos igualmente que essas lições sejam proveitosas para os espíritos sofredores, ignorantes ou viciosos, que puderam assistir a essa reunião e para os quais suplicamos a misericórdia de Deus. Que seja uma boa noite a todos. Jesus os abençoe sempre. Amém. Graças a Deus. Até Amém. amanhã. Boa noite a todos. Amém, se Deus quiser.